Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e a paz, espero que estejam bem. Espero que as aulas tenham sido proveitosas, né, com vocês. E a gente vai tentar continuar aqui essa nossa segunda unidade, é bem extensa, ela é cansativa e muito detalhista, porque a gente vai entrar realmente na fisiologia das células do sistema imune. Não necessariamente todo o quadro de maturação individual de cada uma delas, mas abordar com mais atenção a maturação de algumas em específico. A gente vai trabalhar muito com receptores de membrana, muitas proteínas, citocinas, a gente vai falar muito em siglas agora, então eu peço muita atenção, essa aula ela vai ser dividida em duas ou até três partes, mas elas correspondem à aula do dia 19, tá? De abril. E eu não vou deixar mais a aula por um longo período, eu vou deixar a aula no máximo para vocês disponível no YouTube por uma semana, tá? Seria o período de uma aula, outra para você assistir. Depois a aula ela vai ficar bloqueada, tá? Para que vocês possam assistir com calma e ter um aproveitamento. Então, eu vou ser muito detalhista, talvez eu demore em um slide ou outro, mas e até para que eu possa ter um raciocínio tranquilo, calmo, para que você possa ir acompanhando comigo, tá? Então, quando a gente fala em células do sistema imune, a gente vai abordar muito nessa aula de hoje as células que participam muito ativamente da orquestração, da construção de uma resposta imune mais de padrão, na verdade, tanto inato quanto adaptativo, tá? Porque a gente lembra que nas aulas anteriores eu falei que não tem uma linha de começo e fim da outra. Uma potencializa a ação da outra. Então, a gente vai falar muito em células apresentadoras de antígeno, linfócitos T, linfócitos B, e as citocinas que participam muito do tipo de resposta que essas células são convidadas a apresentar. Então, quando a gente fala em células T, os linfócitos vêm de uma linhagem linfóide progenitora, a gente lembra que nas últimas aulas eu falei para vocês de algumas subpopulações delas, subpopulações assim, morfológicas, aquelas que já vêm até bem definidas em nível de timo, e que essas células elas são maturadas no timo, onde elas são educadas. Hoje a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, tá? O que é esse processo de educação tímica, a importância dele. E aí, então, os tipos de células T que saem desse timo e também os tipos de respostas fisiológicas que elas podem vir a ter conforme o estímulo que elas recebem, tá? Então, aqui a gente tem o linfócito T citotóxico, que a gente mostra que é como se ele fosse até o mais robusto, o mais forte, vamos dizer assim, em termos de músculo, né? Mas só que às vezes ter músculo não é ter a total inteligência, né? Então a gente tem aqui esse padrão de muscular seria o quê? Ela é uma resposta de força, ela é uma resposta inata, ela é uma resposta de morte, né? Ela chega literalmente para destruir, para neutralizar, seja uma célula que está infectada por um vírus, seja uma célula cancerígena, ou uma célula infectada por um protozoário de padrão intracelular, e que essa célula realmente, ela, com a interação com a célula tecistotóxica, essa célula, com certeza, ela é convidada a entrar em apoptose, tá? Para que a gente consiga destruir o mal pela raiz. E a gente tem os padrões de células TH1 e TH2. Só que eu colocaria assim, célula TH, tá? Eu te apresento uma célula TH. Quando ela sai do timo, ela é conhecida como um TH, um T-helper, né? Que é é uma célula CD4 positiva. Então, deixa eu até anotar aqui já para você entender dois pontos aqui que a gente vai colocar. Essa aqui seria uma célula do tipo CD8 positiva, já anota aí. E essa aqui é a mesma célula do tipo CD4 positiva. Professor, o que são esses CDs? São clusters de aglomeração. O CD nada mais é do que proteína, tá? Vou tentar escrever aqui no mouse, tá? São proteínas. Então, essas proteínas, essas células, quando estão sendo maturadas, lembra que a célula ela tem proteínas na membrana. Então, quando ela é maturada lá no timo, o timo ele vai direcionar essas células para expressar ou esse complexo proteico CD8+, ou CD4+. Ela não pode sair com os dois juntos, ou na ausência deles ela até sai. Hoje a gente já sabe disso, já estuda bastante. Então, assim, essas células que participam muito desse código de apresentação são diversos grupos de células presentes nesse parênquima tímico, até as células, umas células conhecidas como TOL, TOL-like, acho que até vou deixar isso como uma atividade para vocês pesquisarem um pouco mais sobre essas células. Elas participam muito desse processo também de educação.
Então, essa é a função do timo. Ou é dizer se ela vai ser um CD8 ou um CD4. O CD8 ele tem uma imunidade mais celular. E o CD4 ele tem uma imunidade mais de padrão humoral. Então, a gente já vai até citar um pouco isso aqui dentro. Então, imunidade celular e imunidade humoral está muito relacionada com que subpopulação de células a gente está trabalhando. Então, já pode anotar aqui. Essa aqui seria uma imunidade mais de padrão celular. Enquanto que essa aqui seria uma imunidade mais de padrão humoral, tá? E aí você diz, professora, esse é CD4, mas por que está aparecendo TH1 e TH2? Aí é legal isso, não é só esse tipo não de resposta fisiológica. Quando ela está TH1 está TH2, ela pode ser também do tipo TH17. Esse grupo de resposta humoral é que determina se a gente vai ter uma resposta muito mais inflamatória ou menos inflamatória, tá? Então, essas funções TH1 e essas funções TH2 ou função TH17 é o tipo de citocinas que essas células secretaram e o tipo de resposta que elas vão induzir em determinado grupo de células. Então, tem o TH22, tem o TH9, tem o TH2, tem o TH1, tá? E aí, então, esses tipos de resposta, eles vão induzindo um padrão celular. Então, quando a gente fala, por exemplo, em respostas TH1, esse grupo de respostas TH1, eles induzem sempre mais respostas de padrão inflamatório, ou seja, ativa a célula para fazer mais ainda a fagocitose. E isso, quando a gente fala, não é só macrófago, a gente fala em células epiteliais, também células musculares. Lembra que todas as células fazem fagocitose, agora aquelas com se apresentadoras de antígeno profissional é que é o lance, tá? E a citocina que é muito envolvida no padrão TH1 é o interferon gama. Pode anotando isso aí, volta e anota. Quando a gente fala no padrão TH2, a gente já tem um estímulo de células mais voltados para uma resposta humoral, somente ativação de linfócitos B, produção de anticorpos. A gente também tem uma ativação de células do tipo Treg, já esse padrão de resposta ele já inativa as células de função TH1, porque é o equilíbrio que busca, né? Então, aí a gente vai te expondo, essa célula ativa também macrófagos, ativa células epiteliais e endoteliais, só que em que padrão? Liberar citocinas mais respostas anti-inflamatórias, mais alérgicas, já ativa muito a resposta alérgica, esse padrão TH2, tá? E aí a gente tem também outros tipos de respostas, como o TH9, que também é um padrão de uma resposta inflamatória, a gente tem o TH22, né, que também tem um pouquinho mais, potencializa mais essa resposta inflamatória, né, a gente tem as células T regulatórias, são os linfócitos que chegam uma hora assim, tranca, né, esses mecanismos para que eles não tenham muitos avanços. Então, só um pouquinho do que eu te dei aqui de um spoiler, você já vê que elas têm variadas funções de acordo com o microambiente e o contexto que as chamas. Esse quadro que a gente já viu, eu não vou me ater muito nele, mas nele eu só vou reforçar as subpopulações que nós estudamos e os tipos de proteínas de membrana que elas expressam, tá? Para dizer, como marcação molecular, que tipo de célula eu tenho em função do marcador de membrana que ela expressa. Então, uma célula T, ou ela é CD8 ou ela é CD4, ou ela é duplamente negativa, uma célula NK tem um cluster CD16, uma célula B tem o cluster CD5, e assim sucessivamente, tá? À medida que você for estudando células mais aprofundar, de maneira mais profunda, você vai descobrindo esses marcadores. Isso aqui a gente já falou também. Qual a importância de relembrar isso? É que aqui a gente está falando do TCR e do BCR. Esses aqui são os receptores de antígenos. Então, anota aí, galera. Receptores. Ai, ficou feio aqui, mas tudo bem. De antígenos, tá? O que é isso? É quando uma célula apresentadora de antígeno, que a gente já viu quem são as profissionais, quem são elas, linfócitos B, macrófagos, células nefríticas, quando elas processam o antígeno, elas expressam um fragmento do antígeno na membrana, e esse fragmento ele tem que se ligar aqui, ó, ou aqui ou aqui. Se a ligação é de complementação molecular perfeita, significa dizer que há conversa entre as células e elas se ativam. E a maquinária celular trabalha para ou produzir mais anticorpos, ou produzir citocinas, e assim tentar neutralizar o processo. As diferenças de um para o outro é que do BCR a gente está literalmente trabalhando com um tipo de imunoglobulina, e o TCR é um receptor padrão dela apenas de duas cadeias proteicas. Esse aqui, ele é secretado, o BCR, e o TCR é fixo. Eu não vou me ater nisso, porque eu já expliquei na aula anterior. A gente já viu isso aqui, só relembrando da origem dos linfócitos, que eles saem imaturos da medula na forma de timócitos,
e eles migram para o timo nesse estágio de timócito, para que lá eles possam receber as marcações específicas de proteínas na sua membrana, porque isso vai direcionar literalmente o tipo de célula especializada e funcional que ela vai para a circulação sanguínea. Quando ela passa por esse estágio de maturação, sendo que aqui a gente tem um alto grau de apoptose, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, de 1.000 células que entram aqui, imagina que só 100 saiam, né? Então, que uma porcentagem muito grande de células que é perdida no meio do caminho. Porém, isso é necessário, é salutar, né? Não causa danos ao tecido e nem ao organismo. E isso acontece o tempo inteiro em toda a nossa vida, desde quando a gente passa para o estágio de vida fetal, no nosso estágio hoje adulto. Eu, por exemplo, já tenho 40 anos, aos meus 45, 50 anos, eu vou entrar no quadro de senescência desse órgão, mas que eu possa prevenir isso através de bons hábitos alimentares e saúde. Aí, então, essas células maturadas, elas começam a migrar para os órgãos linfóides, que a gente já te viu, os órgãos linfóides secundários, porque aqui elas vão ficar num quadro de recirculação constante. Então, vamos lá, o que está acontecendo nesse timo? Agora a gente entra no objetivo da aula de hoje, tá? Então, o timo, ele é um órgão linfóide, central ou primário, por quê? Porque ele é responsável pela maturação dessas células. Bom, se a gente pega um pouco da embriologia, o desenvolvimento desse órgão levou ele a ter um parênquima, um tecido especializado, onde essas células elas são responsáveis por direcionar, né, marcar, educar um determinado grupo de células que passarem por aqui, que tiverem afinidade por ela, por esse parênquima. E quem tem afinidade? Os timócitos, tá? Existe um homem, um direcionamento dessas células da medula para cá, como através tanto de proteínas de membrana que fixam essas células nos tecidos e trazem para cá, como também uma atração química por proteínas solúveis. Então, aqui a gente tem uma trabécula, que seria uma região desse órgão. Na histologia, a gente te mostra aqui um pouquinho essa foto, tá? Então, aqui seria a parte de um parênquima mais periférica, aqui a gente já teria uma região mais do córtex, tá? Perdão, aqui é o córtex, aqui é a medula. Então, essa região aqui a gente chama de córtex, aqui região medular, córtex porque está mais na periferia, ela é coberta por um tecido conjuntivo bem delicado, frouxo, uma cápsula, né? Aqui é a trabécula, e vamos lá. Então, a gente tem uma célula epitelial bem abaixo da estrutura subcapsular, a gente tem essa junção entre a célula cortical e a medular, e a gente tem esses corpúsculos de Hausen, que são responsáveis também por captação de informações, né? Como se fosse uma porção nervosa aqui dentro. Então, vamos lá. Quem são os timócitos? Os timócitos são esses pontinhos azuis. Quem são as células do parênquima? São essas células estreladas, elas lembram células dendríticas, são células que estão expressando ativamente uma carga antigênica aqui dentro, porque é antígeno, isso também é antígeno. Antígeno não é só o que vem de fora, pelo amor de Deus. Antígeno é tanto o que tem dentro de nós quanto o que tem fora, por isso que a gente chama de antígenos próprios e não próprios, é o self e o no self. Então, o que a gente mostra aqui para vocês? Mas a gente tem essas células aqui, então, dendríticas, elas estão apresentando antígenos meus, é isso que eu já digo para vocês, são antígenos próprios do nosso organismo o tempo inteiro, e com base nessa apresentação de antígenos próprios, essa célula ela tem que sair daí entendendo duas coisas. Primeiro, quem sou eu? Ela não pode reagir violentamente comigo, ela não pode também deixar de reagir, então ela tem que sair com um quadro de uma reação equilibrada. Então, quando ela sai daí, ela sai com o receptor de TCR definido para um tipo de antígeno que ela viu aqui dentro. Então, à medida que ela vai saindo do córtex e avançando para a região medular, maior é a afinidade que essa célula vai tendo, anotem aí, maior afinidade, eu não sei se eu consigo escrever bem, mas anota aí, maior afinidade essa célula vai tendo com o parênquima, né, do córtex, e se essa afinidade ela foi entendida como uma seleção boa, uma seleção em que a célula está saindo com equilíbrio, essa célula ela sai para a circulação sanguínea. Agora, se ela for violentamente positiva ou também muito violentamente negativa, existem algumas restrições. Então, esse timócito, ele vai sendo educado à medida que ele vai passando por essas células dendríticas e macrófagos também presentes aqui, a ponto de que você vê que no córtex eu tinha, tipo, 1.000 células, e aqui olha a quantidade de células que eu tenho de timócitos que vão sair para a circulação sanguínea. Então, esse time ele é organizado dessa maneira, e ele tem essa função de apresentar os antígenos próprios para que esse timócito possa ser educado. Vamos aqui ao pé da letra, vou tentar te explicar bem calmamente. Então, o processo seria o quê? Muita proliferação e diferenciação em timócitos, tá bom? Quando eles entram, quando eles já vêm da medula, eles já vêm conhecidos como CD3 positivo, então isso já marca que ele é um linfócito. Então, a gente lembra aqui, ó, só nesse nosso quadro, lembra aqui, ó, CD3 positivo, tá vendo? Então, ele já sai daqui, entendeu? Ele já sai da medula como CD3 positivo.
Desculpem. Então, esse é o primeiro ponto, ele tem que sair de lá assim. Quando ele sai, agora ele vai entender, mas tá, que tipo de CD3 positivo que você é, CD4+, ou CD8+. Então, eles entram aqui, estão no córtex, caíram por circulação sanguínea aqui. Então, esses timócitos, eles passam a um determinado momento a ficarem totalmente negativos, eles só têm que ter CD3 positivo para ser direcionado para cá, tá? Então, eles passam em um determinado estágio, quando chega aqui, não, olha, tu vai ficar sem nada, eu vou te educar do zero agora aqui, porque ele só precisou do CD3 positivo para ir para lá, tá? Mas quando chega, tipo vocês quando chegam na faculdade agora, olha, esquece, muita coisa que tu aprendeu no segundo grau, esquece. Aqui é outra maneira que a gente vai te ensinar, como agora eu estou te ensinando. Que você já entendeu que o sistema imune não é sistema de defesa, propriamente dito, ele quer nos regular primeiro. Então, esse CD3 negativo nessa região subcapsular, ele absorve isso, e aí ele começa a ser selecionado. Então, bora lá, aí a célula dendrítica chama, vem cá, vem interagir comigo, deixa eu ver como é que é o tipo de interação que você vai ter. Quando a gente fala em seleção positiva, é quando ocorre essa primeira interação aqui, esse primeiro contato. Então, os timócitos são duplos positivos no córtex. O que é isso? Olha, eu vou te dar já duas funções para te fazer. Eu vou dizer que você já pode ser CD4, anotem aí, e eu vou dizer que você já pode ser CD8. Eu estou te apresentando conteúdo, é isso que o Timo está fazendo para ela. Vou te apresentar conteúdo, eu tenho aqui o CD4+, para te apresentar e o CD8, então ele está duplo positivo. Esse te mostro aqui, ele começou a expressar as duas proteínas na membrana, mas bora ver se ele vai continuar com ela? Então vamos lá, se ele continuar com essa dupla proteína na membrana, tanto CD4 como CD positivo, esses timócitos duplos positivos no córtex, eles vão migrando para essa região de córtex e medula, eles vão sendo maturados, e se eles continuarem assim, eles não podem sair duplos positivos, tá? Então, vai chegar um momento em que tem que ter como é que eu te digo, um knockout aqui, uma down regulation de tal maneira em que para esse linfócito sair do timo, passando pela região do córtex, medula e saindo pelos vasos linfáticos ou capilares, ele não pode sair CD4 e CD8 positivo, duplo positivo. Ele tem que ser educado ou para atender a necessidade de ser só CD4 ou ser só CD8, ok? Então, esses linfócitos T maduros, eles têm que ser de uma maneira autotolerante, tá? Então, eles não podem sair de uma maneira muito agressiva, reagindo demais comigo. Então, esse repertório de células que sai do time, eles têm que ter uma baixa autorreatividade. Isso aqui é muito importante, anotem aí o que a gente chama de tolerância central. Então, qual é o papel do timo na resposta imune dos mamíferos, vamos dizer assim? Ele estabelece um padrão de uma tolerância central, uma autotolerância central, tá? Ou seja, o organismo reconhecer primeiro o que é meu, e nesse reconhecimento do que é meu, ele também consegue enxergar o que vem de fora, que é aqui que eu te falo que ele viu já alguma coisa quando ele entra em contato com o antígeno, por isso que ele reconhece, tá? Então, algo muito parecido, muito próximo, e aí então, esse é o primeiro grau de importância do timo. E aí, em termos profissionais, o que o timo faz? Ele produz células T do tipo auxiliar, que são chamadas de CD4+, ou células T de padrão citotóxico, chamado CD8+. Então, vamos lá? Ela fica triplamente negativa logo que entra, vocês estão crus, é a tábua rasa, vocês estão absorvendo conhecimento agora, a mesma coisa uma célula T, ela entra como uma tábua rasa, tá? Sem saber de nada do que ela é. Vamos lá, eu vou te educar do começo, o Timo fala. Aí, à medida que ela vai maturando no timo, ele realmente confirma que ela é uma célula T, então ele devolve o CD3 positivo, beleza, tu passou na primeira pré-seleção, e aí ele sai marcando ela com tudo que ele tem. Eu vou te marcar com tudo que tu tem, eu vou ver com tudo que eu tenho, e eu vou ver como é que tu vai te comportar dentro de mim. Eu te marcando com tudo que eu tenho para te oferecer agora. Eu quero ver o que tu vai fazer com todo esse conhecimento que eu estou te dando. Então, por isso que ela fica, volta a ser CD3 positivo, ele marca ela com CD4 positivo e ele marca com CD8. Professor, onde é que tudo isso está acontecendo? Aqui, criatura, bem aqui, ó, nesse momento da apresentação de antígeno. É aqui que tudo isso está acontecendo, tá? Bom, e essa célula vai sendo apresentada e educada. À medida que ela vai entrando para a porção mais íntima, olha, ela já tem que ter uma relação muito boa e de equilíbrio. Ela não pode ser histérica. Ela tem que ter controle das emoções, ela tem que ter o que a gente chama de inteligência emocional, essa célula, tá? E o que vai acontecendo aqui? Então, é aqui que é definida essa tolerância, tá? Como, professora? É um complexo de citocinas que a gente tem nesse microambiente,
que vai regular a expressão gênica e dizer se esse CD8 continua na membrana ou se esse CD4 continua, tá? À medida que essa célula for sendo educada. Então, vamos dizer que vai ter um grupo delas que diz assim, olha, me mandaram não expressar CD8, então por isso que ela fica negativo. Negativo significa ausência. É o contrário da química, que negativo já é excesso de elétron, né? Então, o negativo aqui é literalmente ausência. Ele não está expressando CD8, o microambiente disse que não é para ele expressar CD8 e que ele passaria a expressar somente CD4. Então, esse grupo aqui expressou CD4 e esse outro grupo aqui foi convidado a não expressar 4, digo, olha, você vai ser CD8. Então, ele sai em forma de CD8+, e aqui CD4+. Tá? Então, vocês viram que ela entra CD3 positiva, ela depois se transforma no estágio de tábua rasa, ela fica totalmente negativa para que o timo eduque do jeito dele, então ele diz, olha, eu vou te dar todo o conhecimento que eu tenho, ele bombardeia ela com todas as informações que ele tem lá dentro, que são esses parâmetros, primeiro de confirmar que, olha, realmente não tem crise de identidade, tu é uma célula T. Agora eu vou te dizer as opções que eu te dou, tu quer ser farmacêutico generalista ou tu quer ser farmacêutico, sei lá, bioquímico, algo do tipo, né? E aí você escolhe a profissão, tá bom? E esse processo é doloroso, tá? Assim como vocês estão passando pela faculdade, você sabe que isso que é dolorosa. Então, essas populações que resultam dessa educação química, elas saem assim, ó. Quais são os marcadores que elas expressam, professora? Elas expressam CD4, olha o CD4 aqui, como é a proteína CD4? É uma proteína de um único filamento, olha, tem pontes de sulfeto aqui, ela tem 4 sítios de ação, mas ela é única, ela é monofilamental, ela corta a membrana só uma vez, o CD4. A gente vai entender isso mais na frente por quê. A aula hoje é muito biológica, assim, é imuno, e essa minha imuno ainda é muito fraca, que eu tô dando para vocês aqui hoje. E essa CD8 aqui, ela é dupla, tá vendo? Ela perfura a membrana 2 vezes, ela tem duas porções aqui, alfa, beta, então ela sai dessa maneira, de uma maneira dupla, uma cadeia alfa, uma cadeia beta, e aqui apenas uma cadeia alfa. Então tá, tábua rasa, lembra? Duplo negativo. Ela entende que ela é uma célula T, vocês entenderam que passaram no Enem, tá? Beleza, respira. Aí agora ela é convidada a expressar que tipo de cadeia. Aqui é uma gama alfa e aqui é uma alfa beta. O que é isso, professor? Geralmente a gama delta, perdão, né? O padrão gama delta é aquela que é expresso aqui, ó, tá? No CD8, tá bom? E aquela alfa beta seria as cadeias mais de padrão de TCR, tá? Isso. São os tipos de TCR, na verdade. Vou corrigir aqui o que eu falei para vocês. Corrigindo. Então, quando a gente diz que a gente tem uma cadeia gama delta e uma cadeia alfa beta, é o tipo do TCR, tá? Que está sendo expresso. Então, vamos lá. Olha aí, gente, 95% das células que entram no timo, elas entram em apoptose, mais de 95%. Ou seja, o que é essa apoptose, professora? Anota aí. É sinal que todas essas células não corresponderam à complementação molecular de tolerância para o nosso organismo. Significa dizer que essas células foram muito baixo, elas foram extremamente autorreativas. Então, uma célula tem que sair com baixa reatividade, autorreatividade, lembra? Então, aqui a gente tem a CD3 positiva, a gente tem uma cadeia alfa-beta, tanto 4 quanto 8 positiva. Então, ela está triplo positiva, tá? Então, tá aqui uma baixa resposta celular, beleza? Então, elas têm que ter baixa resposta celular, tá? Então, menos de 5% delas continua, é o que sai, são essas que têm baixa resposta, aquelas que têm alta resposta comigo, elas são mortas, tá? Então, aqui a gente vai ter o que agora? Uma célula que tem uma sinalização positiva, é aquela que pode ser exportada para a periferia. Quem são elas? As que têm baixa autorreatividade e aquela que vai ser convidada ou a ser uma CD4 positiva ou ser uma CD8 positiva. Então, ela não pode sair as duas funções ao mesmo tempo. Ou ela é CD4 ou ela é CD8. Então, isso é um sinal positivo, tá? Células que vão ter pouca reatividade. Então, está aqui só um desenho tridimensional de como é o CD4. O que é interessante? Isso aqui é o TCR. Então, você sempre vai ver uma célula T auxiliar com o CD4 ancorado no TCR. Por isso que ele é uma única cadeia de proteína, ele se ancora. Na hora que ocorre a apresentação de antígeno, ela tem que interagir com o TCR para poder fazer essa apresentação funcionar. Tá? Perdão, isso, o CD4. E o CD8, não, ele já é uma dupla cadeia, né? Assim, se a gente for observar, e aí, então, ele também se complexa ao TCR, tá bom? É só para a gente
ter essas marcações aí para a gente entender direitinho. Só voltando, tá? O CD8 é duplo, e aí só confirmando com vocês. Então, essa educação tímica a gente já viu, então te mostro uma seleção pré-positiva, todos ficam positivos. Nessa seleção negativa, a gente começa a direcionar quem vai ser CD4 e CD8, e aí então, e aqui ocorre morte, né, daquelas que são muito autorreativas, e a gente tem um repertório saindo para a circulação sanguínea. Bom, como é que acontece isso lá no timo? E da mesma maneira, essa apresentação de antígeno acontece nos órgãos periféricos, tá? Então, a apresentação de antígeno, para ter uma ativação, requer apresentação, que é o que a gente está te mostrando aqui, né? Então, a gente tem um antígeno, a gente tem um receptor de antigênico que se liga, né? E promove, assim, a ativação dessa célula B, né? Através de uma célula B apresentando antígenos para uma célula T, tá? Porque a célula B é que é uma apresentadora de antígenos. O receptor dela aqui, como é o nome do receptor de uma célula B, gente? BCR. E ela é uma imunoglobulina, ou seja, ela é um anticorpo. O antígeno se liga, isso ocorre uma ativação intracelular. Essa ativação sinaliza para que ela possa, então, produzir citocinas e ativar essa célula T, que, por sua vez, autoativa novamente o próprio linfócito B, para que ele possa, não é que fazer mais fagocitose, não é nem fagocitose que a gente fala que ele não emite pseudópodes, uma célula B, ele simplesmente internaliza, né, essa célula, esse antígeno. Então, essa conversa ela ocorre por citocinas, tá? E aí faz com que esse linfócito B faça o que ele faz de melhor, que é produzir mais o que? Anticorpos, secretar mais anticorpos. Um outro mecanismo de apresentação de antígeno que a gente tem é através de uma célula dendrítica ou um macrófago, em que ela expressa o antígeno na sua membrana, aí sim ela fagocitou, ela processou e expressa o fragmento antigênico na membrana. Se esse fragmento tiver uma boa complementação com o TCR que foi educado lá no timo, que disse assim, ó, timo, um dia tu vai encontrar uma coisa desse tipo, bolinha vermelha, timo, aí o linfócito é verdade, eu já vi, né, à toa que eu tenho meu marcador. Legal, eu já aprendi um pouco sobre essa bolinha vermelha. E aí, então, ele interage com a bolinha vermelha, né, e no caso, a célula dendrítica, se ele é um T do tipo CD4, lembra do CD4 que está aqui do lado? Ele ancora, que também se liga, reconhece, aí a gente tem um primeiro sinal, esse número 1 aí que a gente fala. Uma vez essa célula que se torna ativa, ela secreta citocina, secreta muitas proteínas, e essas proteínas, por sua vez, continuam a reativar uma célula dendrítica, tá? Que é isso que a célula dendrítica manda mais sinais para ativar mais células T. Então, fica uma autoalimentação, uma ativando a outra, tá? Uma vez elas interagindo umas com as outras e se reconhecendo o fator antigênico, qual é a função de todas elas? É proliferar e diferenciar. E se tornar uma diferenciação de uma função muito mais o quê? Efetiva. Elas vão se tornar células efetivas, é o que a gente fala. Então, quando a gente fala de apresentação de antígenos por linfócitos B, a gente vai te apresentar aqui melhor. Se eu fosse dividir essa aula, eu ia ter uma aula para ti só para falar do mecanismo da apresentação de antígenos, mas eu não vou fazer isso, então eu juntei a apresentação de antígenos com células, para a gente já ir entendendo mais ou menos como funciona. Talvez eu sei que tu vai viajar na maionese um pouco, mas o que eu posso fazer? Mesmo se eu fosse estudar essa aula ao vivo, eu ia ter que estar voltando e ia te explicar com calma, mas é isso aí, vamos lá. Então, como é que é o mecanismo de uma apresentação de uma célula do tipo B? Bom, o antígeno se liga no epítopo aqui correspondente, né, na região correspondente do BCR dela. Isso aqui ele gera uma densidade, ele gera um peso além do que a membrana plasmática dela pode suportar. E ocorre uma internalização de todo esse complexo, que aí se funde essa membrana, porque a célula não pode ter coisas internalizadas que não estejam realmente preenchidas totalmente por fragmentos da membrana plasmática, tá? Quando ela internaliza isso aqui, esse complexo todo, pronto, formou uma vesícula. E aí respeita claramente o processo de fagocitose, que eu tenho certeza que vocês lembram como é. A partir do momento que eu internalizei qualquer partícula, seja dessa maneira, por uma diferença de densidade na membrana, ou seja, por emissão de pseudópodes, quando eu internalizei algo, isso ficou dentro de uma vesícula, o que a célula entende na maquinária dela, o que é sinalizado para ela, que dentro dessa vesícula tem alguma substância que precisa ser digerida. Então,
que tipo de vesícula dentro da célula é produzida vai se encontrar com essa vesícula de inoculação, vamos dizer assim, os lisossomos. Então, os lisossomos migram para cá, para essa região, de um certo modo, para que eles possam digerir, degradar isso aqui, tá, em fragmentos menores. E aí vem um outro jogo também, então é como se eu desenhasse o lisossomo bem aqui, tá? O lisossomo fundiu. Aí formou o que a gente chama de um fagolisossomo, entre aspas. Eu coloco esse fagolisossomo do linfócito B, porque não foi por fagocitose, literalmente, que ele fez isso, foi uma endocitose, tá? E aí vem um outro complexo aqui de proteínas que também é liberado pelo Golgi, né, e transportado para uma maquinária de citoesqueleto, que traz uma proteínazinha aqui de membrana, que eu estou fazendo esse círculo aqui agora e fazendo a seta para você olhar, que é essa proteína que vai captar os fragmentos desse patógeno aqui, ou desse antígeno, e vai ver se eles se ligam a ela, tá? Então, a bolinha vermelha é a que vai se ligar aqui na região. Vou até desenhar ela bem aqui, ó. Pronto. Viu aí que eu acabei de desenhar, mágica, né? Então, ao desenhar essa bolinha vermelha, vou ver se eu deixo ela mais intensa. Isso, aqui, ó, tá? Esse fragmento vai ficar nessa vesícula, e agora essa vesícula ela vai caminhar aqui para a membrana celular e vai ser expressa bem aqui. Então, vai sair esse jogo proteína com a bolinha vermelha, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Isso que eu desenhei é como se viesse para cá, tá bom? Ok? Espero que esteja dando para absorver. Então, essa bolinha foi tudo aquilo. Ó, professora, essa bolinha vermelha foi tudo isso aqui. Um dia foi, é um fragmento dele. Ela vem para a membrana para ser apresentada. Aí, quem vai reconhecer? Uma célula T, porque só a célula T consegue reconhecer essa proteína de membrana que está bem aqui. E anota. Eu sei que tua cabeça deve estar pirando, mas é isso mesmo. Como é o nome dessa proteína de membrana que leva antígenos para a membrana? Tá? O nome dela é MHC. Professor, o que é o MHC? São proteínas citoplasmáticas, são produzidas no interior da nossa célula, que são responsáveis por apresentar antígenos na membrana. Professora, todas as células têm essa proteína? Tem, meu amor, com exceção das hemácias, tá? Então, todas têm, tá bom? Então, quando ela fica lá com antígeno na membrana, uma célula T, que é muito ávida por MH6, tá? O seu TCR tem uma afinidade muito grande por MHC. Então, tu pode anotar isso aí, ó. MHC e TCR se ligam muito bem, tá? Eles se complementam, eles buscam um ao outro, tá? E aí o TCR diz, olha, eu já vi essa bolinha um dia lá no time, lá na faculdade. Oi, bolinha, tudo bem? Eu vou te ver de novo. E aí, se essa conversa acontece, tem ligação. E essa aqui não é só um padrão de ligação entre essas proteínas, várias outras proteínas são chamadas também a ligar. O próprio CD4 aqui do lado e outras proteínas que a gente chama de coestimulatórias, tá bom? Que é essa imagem. E aí essa célula B se ativa, porque a T disse, tá bom, eu entendi, tu tá pedindo ajuda, eu tenho que te produzir mais citocinas para você secretar anticorpos, né? Célula B, ela vai dizer isso, célula T, obrigada, é isso que eu estou precisando. E aí essas citocinas ativam a maquinária da célula B, aumentando mais o trabalho de mitocôndria, retículos endoplasmáticos, para que ela possa secretar mais anticorpos, para que esses anticorpos se liguem a esse patógeno, não deixe esse patógeno entrar em outras células, tá? Imagina que isso pode ser, um processo de até uma imunização celular. Isso aqui seria um padrão de imunização celular. Isso aqui é o que acontece no momento, vamos dizer, de um vírus. Agora, o vírus da Covid. Seria uma maneira, quanto mais anticorpos eu tiver contra o vírus, melhor. Aí, aqui é mais ou menos essas moléculas que eu estou te falando que interagem. Então, aqui eu tenho linfócito T, aqui eu já tenho macrófago. Essa sigla bem aqui é a sigla de macrófago, tá? É um M, com um símbolo tipo de... Aqui com... Eu esqueço o nome desse símbolo. Mas é esse símbolo, tá? Então, o que a gente tem no macrófago? Que proteína é essa aqui? Essa é a MHC, é aquela que é responsável por pegar o que o macrófago fagocitou, que no caso ele fagocitou, fragmentou e leva para a membrana, que é esse antígeno. Esse verde bem aqui é o TCR. Quem é o TCR, professor? É o receptor de células T. É
é o receptor de antígeno. Ele foi educado no timo para ver esse antígeno aqui já, por isso que ele reconhece. Esse aqui é o que a gente chama de primeiro sinal. Professor, o que é o primeiro sinal no processo de apresentação de antígeno? É a ligação entre o MHC, anota, mais peptídeo, anota porque minha letra aqui vai ficar horrível, mais TCR. Esse é o primeiro sinal. O que vai ser o segundo sinal, professor? Se o primeiro der certo, o segundo é moléculas que a gente chama de coestimulatórias. Tem padrões de moléculas coestimulatórias muito específicas. Elas se complementam uma com a outra. Tipo, o B7 é uma complementação do CD28 na célula T. O LFA3, ele complementa com o CD2 e assim vai indo, tá? Quando tudo isso se liga, aí é bacana. O linfócito entende a mensagem, ele capta a mensagem, ele passa a produzir mais citocinas, e essas citocinas caem nessa fenda aqui e vão ativar tanto o macrófago ou outras células vizinhas ou cair na circulação sanguínea. Então, aqui seria também um outro mecanismo semelhante do macrófago com a célula dendrítica, tá? Então, estou te apresentando as 3 células apresentadoras de antígeno, B, macrófago e dendrítica. O mecanismo do macrófago com a célula dendrítica é muito parecido também, tá? Só que aqui também a gente dá um exemplo de uma célula TCD8, tá? Por quê? A CD8 é a que a gente chama de citotóxica. A resposta dela é muito legal. Por quê? Imagina que eu tenho a célula infectada com o vírus, imagina que é o vírus da Covid aqui agora, tá? Fragmentos do vírus também vão ser levados por aquela proteína que apresenta lá na membrana. Quem é ela? MHC. Eu só vou te dar uma pincelada. Então, tem 2 tipos de MHC, mas nem vou falar quem é ainda aí, tá? Ele leva o fragmento do vírus para a membrana. Um linfócito T na vida já viu algo muito parecido com esse vírus. Por isso que o TCR dele, se vem em caixa aqui, ele responde bem. Olha, eu já te vi, muito parecido, já me ensinaram que tu existe, tá? Então, esse aqui é o primeiro sinal, TCR, peptídeo e MHC. Se essa ligação é boa, é ávida, é quimicamente perfeita, eles expressam as suas outras proteínas de coestímulo. Primeiro, o próprio CD4 se liga aqui no MHC, e aí o CD8 expressa o CD28, e em contrapartida, a célula que está infectada, essa célula pode ser qualquer uma, tá? Qualquer célula do nosso organismo infectada com vírus, expressa o seu B7. E isso aqui gera o segundo sinal. Então, o que que faz? O CD8, agora que a resposta dele é uma resposta mais celular e não humoral. Ele tanto produz citocinas, mas ele produz grânulos de perfurinas que vão começar a digerir a membrana da célula que está doente. Quando eu começo a digerir a membrana, eu estou causando um desequilíbrio osmótico. E, ao mesmo tempo, também, ele sinaliza essa célula para uma cascata de morte intracelular, que é uma apoptose induzida. Ele induz essa célula a uma apoptose, tá? E uma vez induzindo essa célula a apoptose, isso é ótimo. Por quê? Porque ele mata a célula toda que está infectada com o vírus, ok? Então, aqui a gente já viu. Então, o primeiro sinal de afinidade entre uma célula apresentadora e o linfócito T, que são as células que orquestram uma resposta imune mais direcionada para um antígeno que a gente já viu lá no timo, a gente tem o primeiro sinal, que é a afinidade com o antígeno de histocompatibilidade. Bem legal isso aqui. Por que é histocompatibilidade? Porque ele é compatível com o que eu já vi no meu tecido do timo. Lembra que eu falei? E a gente tem o segundo sinal, que é o co-estímulo. E aqui também ele tem que ter afinidade com a histocompatibilidade, que é o MHC. Tá? Então, o antígeno tem que interagir com o MHC perfeitamente. Então, aqui a gente tem uma célula apresentadora de antígeno de novo, aqui a gente tem, agora a gente classifica o MHC, anota aí. Professora, quais são os tipos de MHC que tem? MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Qual é a diferença entre cada um? Anota, o classe 1, ele expressa antígenos citoplasmáticos, tá? Que estão no citoplasma, são aqueles que não estão em vesículas. E o MHC de classe 2, ele expressa antígenos que estão em vesículas, tá? Então, aqui de novo, primeiro sinal, segundo sinal, todo o sistema maquinária trabalhando e a gente tem ativação celular tranquila. O que é essa histocompatibilidade do antígeno? Ele tem que encaixar muito bem, ó. A forma dele, a química dele tem que encaixar com o sítio do TCR. Então, se aquele encaixa, na verdade, outro ponto, não é só o antígeno que tem que encaixar com o TCR.
O MHC, tá vendo, ó? O MHC tem que encaixar no TCR. Tá vendo a curvinha, como os dois se encaixaram? Aqui é quadrado, aqui é plano, e aqui é curva. O que significa? Que o TCR e o MHC não vão se reconhecer, não vão se encaixar. Então, essa relação aqui não ocorre, tá? E essa relação aqui, mesmo que o MHC seja compatível com o TCR, lembra que todos os TCR já vieram lá do time. Então, imagina tanto de TCR que a gente já tem para os tantos de MHC que a gente forma, né? É uma coisa perfeita, né? Então, aqui eles podem até interagir, MHC e TCR, mas quem que não interage aqui? Antígeno. Então, assim, a relação MHC e TCR, ela é tanto dependente da afinidade entre o MHC e o TCR, como também ela depende do antígeno, tá? Eu acho que para colocar de uma maneira mais entendida seria assim, vou corrigir o que eu te falei um pouco. O primeiro sinal, que é o que ocorre entre MHC, peptídeo e antígeno, ele tem uma afinidade em função de quem? De 2 pontos. Da relação MHC-TCR, eles têm que se completar, o MHC e TCR, e o antígeno também. Então, se tanto MHC-TCR quanto o antígeno se completam, o sinal acontece. Agora, se só antígeno completa e MHC e TCR não completa, não acontece, e o contrário também é verdadeiro. Que é isso bem aqui, não reconhece, e aqui reconhece. Tá? E aí, quando eu tenho também só um sinal de coestímulo, que é o segundo sinal que trabalha, eu também não tenho resposta celular. Tá? E se eu tiver também só o primeiro sinal trabalhando, que é o primeiro sinal, que é o mais específico, eu também não tenho. Isso aqui também é muito legal, tá? Então, para que a célula T, para que a apresentação de antígeno seja efetiva, eu tenho alguns pontos para analisar. Primeiro, as formas. Formas de quem? Do antígeno e MHC e TCR. Se as formas entre eles se encaixam perfeito, eu tenho resposta. Se a forma entre um e o outro não encaixa, eu não tenho. Um outro ponto. Isso leva às sinalizações. Eu não posso ter só coestímulo, né? Eu não posso ter um sinal de coestímulo sozinho, que é o que eu estou te mostrando aqui, só o segundo sinal trabalhando, né? Ou seja, sem ter TCR e MHC no meio. Então, isso as células fazem o tempo inteiro, tá? Todo o tempo as células têm coestímulo no nosso organismo. Isso é legal. Então, entende? Ah, professora, então agora está acontecendo coestímulos? Tá, porque elas precisam conversar entre elas precisam, às vezes, só manter a sobrevida. Isso é funcional, isso precisa. Então, as células elas precisam migrar de um tecido para o outro. Então, na própria diapedese, a gente tem coestímulos, tá vendo? Então, coestímulos é saudável, ocorre o tempo inteiro. Então, se eu tiver só coestímulos, eu não tenho apresentação de antígeno, mas eu tenho coestímulos o tempo inteiro, tá? Entenda isso. O que faltou aqui para eu ter uma apresentação? MHC, peptídeo e TCR. Agora, e esse aqui? Eu posso ter MHC, peptídeo e TCR também o tempo todo apresentando no meu organismo, onde acontece muito isso no nosso intestino. Pensa, o tanto que a gente come, se alimenta, o tanto de antígenos que a gente expressa, tá lá o primeiro sinal acontecendo, e isso aqui é uma bênção. Esse é o motivo da gente não ter muitos quadros alérgicos, no allergy, né? Ou seja, não ter alergia, né? Responder. Isso ocorre, pode colocar bem a nota, isso ocorre demais no intestino. Não dá para ficar bonito, mas anota aí. Isso aqui é uma manutenção da vida, tá? Ai, gente, desculpa. Manutenção life, da vida. Ai, credo, tá? Então, assim, nossa, é muito bacana, né? A gente vai estudando, vai ampliando, assim, eu gosto demais disso. Eu agradeço muito a Deus pela capacidade cerebral, assim, eu quero mais, e eu espero que vocês tenham também. E então é isso, tá? Então isso aqui ocorre no meu intestino. Imagina que aqui é a proteína do teu feijão, o TCR reconheceu, o CD4 também, mas assim, opa, eu não tenho que reagir com o segundo sinal. Eu não tenho que ativar a célula T para produzir citocina inflamatória, para ir contra essa célula aqui, para não sei o quê. Não, para que isso? Não, eu comi, fica quietinho, intestino. Isso aqui, gente, é um grau que a gente chama de tolerância periférica. Pode anotar isso. Onde foi a tolerância central que a gente falou? Onde? Onde? No timo. E aí, quando a gente fala em tolerância periférica, a gente fala onde? No intestino. Por quê, professora? Lembra que eu te falei? É a região de maior expressão de linfócitos quando se fala em órgãos secundários do sistema imunológico, tá? Ok?
Então, é muito bacana isso, eu adoro. Então, anergia, né? Nenhum efeito, nenhuma resposta. Essa energia é importante para a manutenção da vida. Isso é homeostasia. Bom, agora a gente tem uma célula T virgem, que foi estimulada por uma célula dendrítica que está infectada por um vírus. Opa, imagina aqui, ó, vou fazer os pontinhos vermelhos aqui. O vírus está aqui dentro, ó. Aí olha o pontinho aqui, vermelho. Nossa, a célula dendrítica apresentou o primeiro sinal, né? Aí elas conseguem ter uma conversa mais íntima, que é o coestímulo, segundo sinal, ixi, batata. Então, onde tiver células no meu organismo que também estejam infectadas com esse vírus, expressando essa mesma proteína que a célula T conseguiu captar para ativar. Olha, é fantástico, meu Deus, eu amo demais isso. Olha só, lembra que eu te disse que quem são as apresentadoras profissionais para ativar uma resposta imune? Célula T, célula B, célula dendrítica e macrófago, não é isso? Ó, é tão provado isso que, assim, professor, então significa dizer que esse vírus que a célula dendrítica tem está em outras células do meu organismo? Sim, imagina que é o vírus da Covid. Ele tem muita afinidade, vamos dizer assim, pelas células pulmonares, enfim, até o que a gente sabe, e também cerebral. Então, ele está lá nesses órgãos, mas quem vai ativar a resposta imune contra ele? Vai ser essas células? Não. Elas vão apresentar antígeno. Lembra que eu te falei? Nossa, perfeito. Elas vão apresentar antígeno em que nível, geralmente? Só nesse nível aqui, de primeiro sinal. Aquela célula do pulmão, aquela célula do cérebro. Elas vão ficar só no primeiro sinal, elas não vão ter o segundo, tá vendo? Então, anergia, não tem resposta. Só que a célula apresentadora profissional, ela entra tanto no primeiro sinal quanto quem? O segundo sinal. Aí essa célula te diz, tem um cara escondido por aí, obrigada, célula dendrítica, por me avisar. Gente, então o que esse linfócito T, de preferência CD8, já que é um parasita intracelular que a gente está trabalhando, é um vírus, ele é citoplasmático, então esse MHC é de que tipo? Classe 1. Toda vez que eu tiver parasitas, não são parasitas, eu vou tirar a palavra, isso quando eu falo de porção externa do corpo, mas também as minhas próprias proteínas são apresentadas o tempo todo por MHC de classe 1. Não é à toa que eu posso ter doenças autoimunes. Gente, é show de bola, gosto demais disso, tá louco. Eu espero que a cabeça já tenha pensado aí como é o mecanismo de uma doença autoimune. E aí, então, a gente tem isso aqui, turminha, olha só. Primeiro e segundo sinal, célula T ativada, olha o que ela vai fazer. Eu já te vi, célula dendrítica conversou comigo, vem cá, mocinha. Ela começa a interagir com essas células, e o que ela faz com a célula? Apoptose, morte silenciosa, fica quietinha aí, não faz escândalo. Agora, imagina que isso é uma proteína também do meu próprio corpo. Como assim, professora? Meu bem, por algum motivo, por uma descarga d'água, que é assim, a grande lacuna, né, da imunologia para entender de fato o que faz desencadear um processo autoimune. Mas ele, na ocorrência, é isso aqui. Eu tenho proteínas o tempo todo expressando minhas próprias proteínas e do nada uma célula T, além de fazer o primeiro sinal, se ela fizer só o primeiro e ficar nele, é a energia, lembra? Mas do nada ela faz o primeiro e também o segundo. Então o que acontece com minhas células do pâncreas? Imagina que isso aqui é uma células do pâncreas. Doença autoimune, diabetes. Isso é fantástico, né, gente? Show de bola. Aí, tá aqui, ó, outro exemplo. Quando essa mesma célula T reconhece um peptídeo próprio, já te falei agora, ó. Que tristeza, né? A gente vai ser triste aqui, vai ser punk. Dependendo do quadro de doença autoimune que vier, muito punk. Aí ela expressa o primeiro sinal. O normal é ela ficar até aí. O tempo todo o nosso organismo faz isso. Mas por alguma carga d'água, algum desequilíbrio biomolecular, fez também agora ela expressar o quê? Segundo sinal. Se ela passar a expressar segundo sinal, já era. Mas vamos ver a historinha aqui. Célula T virgem reconhece peptídeo próprio em célula epitelial. O sinal é antígeno específico, né? Sinal antígeno específico sozinho induz anergia. Isso, o que é isso? Sinal antígeno específico. Se for só o primeiro sinal, é anérgico. Aqueles dois quadros que a gente já viu antes. Se ficar só nele, não tem resposta. Célula T não responde ao peptídeo próprio também em quê? Em células dendríticas, porque ela não apresentou isso aqui para ela antes, então ela não tem resposta. Agora, o contrário acontece. Se ela ficar só no primeiro sinal, aí é alergia. Mas por alguma carga d'água tiver o segundo sinal, doença autoimune, tá? Então,
Tá vendo como a maior importância do sistema imune é nos controlar do que responder? A gente gasta mais tempo se controlando e não deixando responder contra o nosso próprio organismo do que buscando quem vem de fora. Então, coestimulação e ativação de linfócitos T é essencial. Professor, o que é coestímulo? É o segundo sinal, tá? Que sozinho nós temos demais, todas as nossas células fazem coestímulos para manutenção da vida, para mitose, tá? E tudo mais. E quando a gente fala de uma apresentação de antígeno, não existe apresentação de antígeno se não tiver coestímulo. Professora, quem seria o exemplo de coestímulo? Esse monte de proteína aqui que eu estou te falando. Ó. Tirando o eixo TCR, tirando isso, todas essas outras paralelas aqui que eu estou fazendo as barrinhas do lado. Ó. Aí sempre cada uma tenta completar. Ó. Você não precisa decorar isso aqui, não. Eu estou só tentando te apresentar. Olha o antígeno aqui, esse aqui é o eixo principal. E todas as que estão aqui laterais são coestímulos, tá? Você não precisa decorar. Tem um padrão que a gente conhece muito, que é o B7 e o CD28. Esse é o que a gente mais comenta, vamos dizer assim. O CD28 vem lá da célula T e o B7 vem da célula apresentadora. Pode ser macrófago ou dendrítica. Tá? Então, quanto mais ligantes, mais efetiva se torna a ligação, mais afinidade tem, tá? Então, mais presa fica uma célula na outra e melhor o reconhecimento antigênico. Aqui a gente tem uns tipos delas, o que não é preciso decorar, estou colocando só em cargo de consciência, mas aí quando a gente encontra essas células, essa positividade negativamente, quando uma célula está em repouso, ou seja, quando uma célula T não está ativada, ele já expressa naturalmente essas aqui que você está olhando, ó, e quando ela está ativada, algumas deixam de existir e outras passam. Então, é sinal de que essa aqui funciona como um coestímulo, ó. Essa aqui também funciona como um coestímulo. E aquelas que já tinham e passam a ser expressadas mais, também funcionam como coestímulo. Quem faz isso? Quem faz aumentar essa expressão? Citocinas, tá? Aí, alguns grupos dessas moléculas entram no grupo das imunoglobulinas, mas da super, né, que a gente fala, é que tenta te colocar um pouquinho quem são os pares, por exemplo, o CD2 liga no CD58, aí CAM1 na LFA1 e no MAC. Aí vem te dizendo onde é que elas estão presentes, né? Elas aqui mesmo em vaso em repouso, elas estão, significa dizer que células, quando fazem homing por diapedese, migram através dessas proteínas aqui, tá? Ou seja, o coestímulo é muito importante. O coestímulo não é só para a resposta imune, ele não existe só para uma resposta imunológica. Então, essas células D3 virgem, né? E aí vai indo. Não é decoreba, isso aqui é informação mesmo, é imunologia pura e aplicada que eu estou passando para vocês. Então, precisa existir uma atração e adesão antes de ser ativada. Quem atrai primeiro? Lembra, é antígeno, se atrai, expressa o MHC, o MHC leva esse antígeno para a membrana. Se antígeno e MHC reagirem bem para o TCR, já é um primeiro ponto. E aí a gente vai vendo que a maquinária da célula, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, onde aqui mostra as proteínas marcadas, né? Então, à medida que as células vão interagindo mais entre si, mais afinidade elas vão tendo, mais proteínas elas expressam aqui, ó, na membrana, para elas ficarem mais ligadas umas às outras. E aí ocorre a secreção de vesículas, com as suas respectivas citocinas, para realizar a função que a célula precisa. Quando a gente fala no receptor da célula T, o TCR, a gente já falou bem dele, uma dupla cadeia do tipo alfa-beta, ele tem uma porção constante e uma porção variável, semelhante à imunoglobulina. O que é essa porção constante, que a gente chama de porção F6? É a porção que se liga à membrana da célula, tá? Ela tem receptores para se ligar. O que é a porção variante? É aquela que se liga em quem? Ao antígeno. É aqui que essa variação de TCR é muito educada onde? No timo. O timo, quando uma célula T sai do timo, ela já sai com isso aqui pré-determinado, tá? E aí a gente tem proteínas ao redor, que são o CD3, olha eles aqui que eu te falei, o CD3 positivo, lembra? Para que ele precisa, meu bem? Eu digo que o CD3 ele é uma espinha dorsal do TCR. Ele dá o equilíbrio para essa proteína, ele dá sustentação, ele dá polaridade, tá? Então não existe um TCR se não tiver um CD3 ligado. Tá bom? Aí a gente tem então o seguinte, nas populações de linfócitos B, quem são elas, prof? Tá surtando aí? Bem-vindo, meu amigo. Quando eu fui para aprender isso aí também, e olha que eu não sei nem um tanto do que tantos outros sabem. Então, uma célula T do tipo helper, da tipo auxiliadora, da que socorre,
Que tipo de correceptor ela tem? Ela tem CD4, ela saiu CD4 do timo, e ela só reconhece antígenos vindos de classe o quê? 2. Ai, meu Deus, professor, o que é o MHC de classe 2? Relaxa, criatura, não te mata, não te suicida. Brincadeira, gente, perdão. No bom sentido, assim, a mente, tá? Coração. São aqueles antígenos que foram literalmente vesiculados, que estão dentro de onde? De vesículas, galerinha, tá? Olha, tá numa bolsinha, tá? Ele não fica em contato com o citoplasma. Enquanto que no classe 1 são aqueles antígenos que já são no citoplasma, tá aqui, ó, tá jogadão aqui no citoplasma aí, tá? Então, uma célula T citotóxica, ela sai do timo sabendo que ela é CD8. E aí, tá? E aí, o que elas fazem? Uma citotóxica, ela geralmente mata células cancerígenas infectadas por vírus ou parasitas intercelulares obrigatórios. E uma célula B, ela tanto ativa também uma CD8, ela pode também ativar uma célula CD4, macrófagos dendríticas, mas a função dela maior mesmo é ativar células B e macrófagos e também de socorro para a célula CD8. Tá vendo que não tem uma separação? Através de como? De secreção de citocinas. Então, anota bem aí. Isso aqui é uma resposta mais humoral. Isso aqui é uma resposta mais o quê? Ai, celular. Tipo de células, então, T efetoras. A gente tem um C citotóxico, essa sigla aí, linfócito T citotóxico. T helper, TH1. Aí está. Professora, os THs, lembra, são T auxiliares. O que faz ele estar TH1, TH2, TH17 ou Treg é o ambiente, a citocina. E o patógeno que foi apresentado para ele, tá? Estava aqui pensando a melhor palavra para te dar. Então, anota aí. Vamos lá. O linfócito T citotóxico é aquele que é responsável por matar, geralmente, células que estão infectadas por vírus, parasitas, tal. E a gente dá até uns exemplos aqui, tá? Aqui entra muito bem uma resposta para o vírus agora que a gente está vivendo, e todo tipo de vírus, tá? Uma célula do tipo TH1, TH217, o que estimula ela a estar assim? Ela é convidada a estar, ela não vai ficar para sempre TH1, nem para sempre TH2, nem para sempre TH17. É o microambiente que a ativou e o patógeno que estimulou. Então, por exemplo, geralmente micobactérias, listéria, leishmania, pneumócitos, bactérias extracelulares ativam com padrão TH1, tá? Alguns parasitas eumintos já ativam com padrão TH2. Algumas bactérias extracelulares, como salmonelas, entéricas, enfim, ativam com padrão TH17. E o Treg, ele não tem ativação de ninguém, porque, na verdade, ele é um controlador de todas essas. Tá? E quando estou com uma resposta exagerada de alguma, ele começa a controlar. Ei, para aí, diminui um pouco. Tem que ter alguém para frear, né? Ela tem que trancar em algum momento, ela não pode ficar ali. E aí, então, aqui a função do TH1 é potencializar células que fagocitaram, né? São vesiculados, lembra? MHC de classe 2, então ativam macrófagos para que ele consiga destruir o parasita dentro dele, diz para a célula B produzir mais anticorpos, tá? Se autoestimula para que ela ocorra mitose, proliferação. A TH2, ela já fornece mais auxílio também para uma célula B produzir mais anticorpos, mas de qual tipo de anticorpo a gente está falando? IgE. Por quê? Porque aqui é mais uma resposta alérgica, tá? Aqui o tipo de anticorpos já são diferentes classes. Aqui a gente já tem tipo anticorpos IgG1, IgG2A, IgG3, IgG2B, IgA, tá? Ou seja, são anticorpos de mucosa, como a IgA, são anticorpos de fixação de complemento, opsonização, como a IG2A, IG3, IG2B, tá bom? Então, aqui ocorre, nossa, são muitas classes de anticorpos. E essa aqui intensifica mais ainda, essa aqui é como se fosse um proteoei específico dos neutrófilos, e aumenta muito a fagocitose deles, né? E essa tenta controlar todas as outras, tá bom? Esse quadrinho aqui é bem legal, bem bonitinho. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, assim, na verdade eu já te expliquei isso numa aula, nossa, acho que na primeira aula quando eu aprendi a usar caneta. Que uma célula T, ela não pode sair com vários tipos de TCR na membrana, lembra que eu te falei? Ela tem que sair só com padrão, olha esse padrão como é o mesmo, laranjinho verde, laranjinho verde, laranjinho verde, tá vendo? Azul e vermelho, 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 tá vendo? Ele não pode sair, tipo, eu não poderia misturar esse com esse, tá?
Então, ele tem que sair com um único tipo de TCR, tá bom? Ok? Espero que vocês tenham lembrado disso. Aí, a gente já falou aqui das células T que vão para a periferia, tá bom? Quando uma célula T ela sai do timo, ela sai num estágio que a gente chama de célula T-naïves, ou seja, virgem, tá? Mas ela já sai com o TCR educado de alguém que ela já viu muito parecido que ela vai encontrar na vida, por isso que ela reconhece. Quando ela entra em contato com o antígeno sendo apresentada, tanto no primeiro sinal quanto no segundo sinal, ela sai do estágio virgem, e dependendo do antígeno que foi apresentado para ela, próprio, não próprio, enfim, e o microambiente de citocinas que foi produzido, essa célulazinha ela vai ser convidada a produzir um tipo de citocinas, tá? E aí ela polariza. Eu vou falar muito essa palavra para vocês. Ela polariza. Polariza como assim? Ou ela vai produzir citocinas de padrão TH1, ou ela vai produzir citocinas de padrão TH2, tá? TH1, anota aí uma coisa para você lembrar, é uma resposta mais. Na verdade, eu não digo. Não, não é celular. Apaga isso aqui, porque senão eu vou confundir tua cabeça. Tem o celular, mas eu não vou colocar. Essa resposta aqui, esse padrão TH1, esse padrão TH1, ele tem uma resposta de causar mais inflamação. Anota aí, tá? Ele é o mais inflamatório. Que eu acho que tu vai lembrar um pouquinho na nossa primeira aula, quando eu te apresentei a história do atleta. Anota aí, tô só tentando. Inflamação, e aqui é o contrário da inflamação, é o anti-inflamatório. Anota aí, tá? Então, o inflamatório. Quando ele vai inflamar, a primeira função dele é fazer o quê? Ativar macrófagos. Quanto mais eu ativo macrófago, mais eu quero inflamar. Quanto mais eu estimulo a célula B produzir anticorpos que façam opsonização, mais eu quero inflamar. Professora, o que é opsonização? Vou te falar aqui uma historinha, o ketchup do hambúrguer. Imagina que tu compra um hambúrguer ruim pra caramba, e os teus olhos não se agradam, o sabor não se agrada. O santo ketchup vem dar sabor no hambúrguer. Imagina que o hambúrguer é um antígeno, que ele não está sendo visto, ele consegue ficar escondido no nosso organismo. Mas pedaços dele, fragmentos dele liberou no meio do caminho, que foi processado por células dendríticas ou macrófagos, que conseguiram apresentar na membrana deles e células T conseguiram reconhecer. Então, teve tudo aquilo que a gente já conversou, primeiro, segundo sinal, ativação. Quando isso acontece, a célula T também chama uma vez, olha, B, tem um carinha ali que não está muito visto, ele está se escondendo. Mas eu já peguei algumas informações dele bem detalhadas. Produz aí um anticorpo assim, porque quando tu enxergar ele, tu vai conseguir te ligar nele. E ele nem vai perceber. E aí é isso que faz. Então o anticorpo chega lá e liga. Ele opsoniza, ele reveste todo o hambúrguer que não estava sendo visto antes e deixa mais suculento. Para que agora o macrófago venha, tu tá aqui, né? Agora eu ligo, agora o macrófago vem e faz fagocitose. Eu vou te mostrar mais na frente como é a opsonização direitinho, tá? E a célula TH2, ela já ativa mais linfócitos B, que tem a função de marcar, né? Tem de fazer uma neutralização, os anticorpos neutralizam, impedem com que esses patógenos entrem na célula, tipo um vírus. O vírus, ele tem afinidade pela célula, não tem? Pensa aí comigo. Se eu coloco anticorpos ao redor dele, ele não consegue entrar na célula. É isso que as nossas vacinações estão querendo fazer com a gente, estimular mais anticorpos. Porque quando eu for ter novo contato com o vírus, esse anticorpo bloqueia esse vírus e ele vai ser fagocitado e morre e não faz mal para a gente. Assim a gente quer. Ah, e aqui também o outro, ele também tem vários outros efeitos também sobre o macrófago, tá? No caso, ele faz com que o macrófago diminua a fagocitose, tá? Diminua a produção de óxido nítrico dele, que é muito importante para a resposta inflamatória. Então, essas subpopulações de células T na periferia secretam citocinas diferentes, tá bom? Gente, pode estar assustador, mas não é. É a imunologia mesmo. Isso aqui eu trabalhei com isso na pesquisa. Meu mestrado era puramente aplicado isso aqui, tá? Eu dosava citocinas. A minha dissertação de mestrado eu trabalhei com isso. Eu dosava os tipos de citocinas que o mesocarpo de babaçu podia produzir no camundonguinho, né? Então, aqui é uma célula T, killer, matadora natural, tá? Tanto a CD8 quanto uma célula T killer, elas só vão reconhecer antígenos via MHC de classe 1, que é isso, professora, é aquele antígeno que estava lá no citoplasma,
que foi apresentado por esse MHC classe 1. Geralmente são vírus, células cancerígenas, lembra? Quando tem essa reação muito boa, primeiro sinal, segundo sinal, a célula citotóxica, o CD8, a killer, ela estimula essa célula a entrar em apoptose, tá? Através dessa proteína faz ligante, tá? E ela secreta citocinas de perfurina, granzoenzimas, essas perfurinas é aquela que eu te contei, que ela digere a membrana, faz a célula entrar em desequilíbrio osmótico. Gente, eu falo para vocês aqui com verdade, olha, hoje eu estava tão cansada, estava com tanta dor na costa que já sentando, gravando, e só começar a dar aula para vocês, eu sinto tanto prazer que já até passou a dor na minha costa. Aí ela também produz outras citocinas, que é o interferon gama, TNF-beta. Ai, meu Deus, professor, o que que é isso? É novo, gente. Mas tem umas que a gente trabalha muito, que é o interferon gama. O TNF-alfa, ele é um fator de necrose, que assim, eles são ativadores de inflamação, assim, sabe? Ativadores de fagocitose, assim. Aí, quando a gente vai para uma célula TH, só existe apresentação de antígeno na célula TH via MHC classe 2. Professor, o que é isso? É aquele antígeno que ficou dentro de uma vesícula. Eu vou até desenhar de novo, lembra? Está numa vesícula. E aqui o antígeno, ele é citoplasmático. Então, o que vai diferir TH1 e TH2 é que, assim, a TH1, a função dela é ativar mais fagocitose. Então, a gente diz que ela é mais inflamatória. Essa aqui é citotóxica. Então, o patógeno que está aqui dentro, se essa célula aqui, ela dá um proteway para o macrófago, diz assim, o macrófago destrói. Aí, o lisossomo é esse bem aqui, ó. O lisossomo se funde e digere esse patógeno. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente for ver a imunologia das infecções, a gente vai ver que tem parasitas que escapam, isso bem aqui, tá? E aí, então, ativar macrófagos através de moléculas e citocinas também, tá? Aqui falta o interferon gama, bem aqui, pode anotar, tá? Falta o IFN aqui. E quando a gente vem para o TH2, a célula B que apresentou para ela, né? Lembra que uma célula B é apresentadora, tal. O objetivo é fazer com que ela secrete esses anticorpos e produza mais, tá? Então, aqui o padrão de citocina já não é tão inflamatório, já é mais anti-inflamatório, né? E para ativar essas células com essas moléculas. E aqui a gente tem uma citocina muito característica dessa resposta, que é a IL-10, tá bom? Aqui esse quadro, ele quer mostrar um pouquinho mais de como elas interagem não só sozinhas, mas com outras células e os efeitos que elas já estão causando. Então, olha, o efeito de uma célula T citotóxica, ela leva a apoptose, que eu te mostrei agora. Uma célula TH1, ela faz o macrófago ativar aqui o fagolisossomo, ó, digerir a bactéria morta, ela está morta, não vai fazer mal mais para ninguém. Uma célula TH2, ele estimula o linfócito B a produzir mais anticorpos, ele entra no quadro de plasmócito. Uma célula TH17, ela ativa mais neutrófilos para que eles promovam mais fagocitose e aumentam a produção deles, tá? E é interessante que a célula TH17, um próprio fibroblasto, ele ativa células de fibroblasto e células epiteliais, né? Fazer o quê? Não é que elas vão apresentar, elas apresentam antígeno para ele para estimular, é porque essa célula TH17, ela já é, na verdade, TH17, ela já fica polarizada, né? Então, geralmente, os neutrófilos, eles agem muito nos tecidos, né, também, ali na circulação sanguínea. Então, é uma resposta mais rápida, eu não tenho que gerar tudo isso aqui para ativar neutrófilo, né, então é bem legal isso aqui. Ele ativa fibroblastos e células epiteliais a fagocitarem, né, e interagirem melhor com ele. E aí, uma célula Treg, ela já inibe uma célula dendrítica madura, ou seja, ela também inibe uma célula TCD4. Quando é que ela inibe as duas? Quando a resposta está muito exagerada. Já está bom, está na hora de trancar. Né? E aí, esse tópico aqui é bem legalzinho. Então, um sinal 3 também é emitido pelas células apresentadoras de antígeno. E qual seria o terceiro sinal? Primeiro, MHC, peptídeo TCR. Segundo, moléculas coestimulatórias. Terceiro, citocinas. Tá? Então, se quiser anotar aí, vou tentar a gente tem 2 e a gente tem 3. MHC, PEPs, vou colocar só PEP aqui, que tu vai entender que é peptídeo, mais TCR. A gente viu que isso é importante para a manutenção da vida, isso aqui a gente acontece muito no nosso intestino, né? Aí depois a gente tem coestimulatórios, que a gente viu que é fundamental também, todas as nossas células realizam. E por último, a gente teria um terceiro sinal, que seriam quem? As citocinas.
bom? Aí a gente tem citocinas específicas, por exemplo, o Treg. Se a gente for fazer um experimento, será que eu tenho muita ativação de células Treg? Se eu tiver muito TGF-beta e interleucina 10, é um marcador. TH17, se eu tiver muito interleucina 6 e interleucina 17, é outro marcador. Professora, se eu quero saber se eu tenho muita população de célula TH1 ativada, eu vou dosar interleucina 2 e interferon gama. Isso aqui foi a minha dissertação de mestrado, foi isso que eu fiz. Professora, se eu quero saber que TH2 está ativado, eu dosei interleucina 4, só que a gente não tinha um anticorpo para 5, eu peguei a 10, que a 10 também é um marcador. E aqui a gente também tem uma população de TGF-beta, né, de um certo modo, que seria as T regulatórias 1 e TH3, também com muitas subpopulações, tem várias outras estudando, que a gente não sabe de fato como a interleucina 10 polariza para essa célula. A gente teria também os outros marcadores de citocinas, outras citocinas, né? Então, o efeito, deixa eu apagar isso aqui para vocês verem, melhor não ficar ruim aí na. Então, o efeito dominante em vivo da interleucina 10 e do TGF-beta, eles são sempre o quê? De imunossuprimir, tá? Então, é um controle que o sistema imune lança a mão. Então, quando você falar de TGF-beta e interleucina 10, eles são sempre imunossupressores. E quando você falar de interferon gama ou TNF-alfa, eles são sempre já estimuladores, tá? Então, a ausência dessas células está relacionada também a doenças autoimunes no intestino ou doença inflamatória intestinal. Por quê? Essas células, elas estão, realmente, essa T regulatória 1 e TH3, elas são muito estudadas nesse órgão. Lembra que eu te falei que constantemente a gente está se tolerando, né? Então, imagina que eu tenho o primeiro e segundo sinal numa resposta inflamatória e eu tenho que trancar aquilo. Então, quando aquilo acontece no meu intestino, essas células entram em atividade para não deixar acontecer respostas alérgicas, tá? No nosso organismo. Então, as citocinas influenciam de muito, em muito, que tipo de atividade essa célula vai ter, tá? Então, CD8, CD4, então quem marca é a citocina, a gente já conversou bastante, já te mostrei isso aqui, tá? Isso aqui também é só outro tipo de contato, determina sobre a população na periferia. Aí se olha com calma também esse slide depois, mas está mostrando magicamente tudo que a gente já te explicou. Aí também o tipo de contato e ativação determina sobre a população. Quando eu falo em contato, é o tipo de patógeno, por exemplo, aqui um helminto, né? A célula não tem como fagocitar um helminto desse gigante, mas fragmentos dele são fagocitados pelo macrófago, ele apresenta como uma célula NK, a célula NK reconhece ele. Aí a célula NK, geralmente, ela ativa linfócito B, sabe? Para produzir IgE, que é aquele vídeo que eu te mostrei, um vídeo que vocês viram lá. Aí a IgE se ligando, aí sim ela chama macrófago, outras células que destrói esse parasita, né? Então é muito importante. Aqui eu acho bem legal essa chargezinha que a gente mostra esses anticorpos que fazem essa opsonização. O IgM, gente, ele é um anticorpo de primeira resposta, tá? É um anticorpo de primeira linha logo que você entra em contato com o antígeno que você reconheceu. Ele é um anticorpo do tipo pentamérico, ela é muito gordinha, ela é assim, ó, ela tem 10 unidades dessa unidas, é porque minha mão tá ruim aqui, mas tá? São 5, 1, 2, 3, 4, 5, elas se unem. Então, imagina isso aqui unidinho, e cada ponto desse é um sítio de ligação com o antígeno, então ela tem 10 probabilidades de se ligar no antígeno. Por isso que ela é de primeira escolha, ela não é que oferece maior afinidade, vamos dizer assim, mas ela apresenta uma avidez maior, né? IgG, a gente tem várias subclasses, então tanto a IgM quanto a IgG fazem opsonização, né? A IgG é a resposta imune secundária, tá? É aquela que diz que você já teve, essa que diz que você está tendo. E a IgA é uma imunoglobulina muito presente nas mucosas, tá? Então, é essa que é transferida através do leite materno, para as crianças também, e está muito no intestino também, ela. Professora, está faltando a IgD. Por que a gente não coloca tanto a IgD aqui? Porque a IgD, ela é um anticorpo que a gente não pega ela no soro, ela fica na parede do linfócito, tá? Ela só marca que o linfócito está maduro. Então, a T-helper, ela é aquela que tem a função, né, de chamar as células para a sua atividade. Essa é a função dela, é fazer isso. Então, ela chega e diz assim, olha, as células T ataquem os germes, né? Então, a célula T tem que ter killer, no caso, né? Matem as células que estão contaminadas com germes. Ela diz assim para uma célula B, olha, vocês, células B, vão produzir anticorpos, né? Quando que esses anticorpos precisam ser produzidos? Célula B, então a função de você produzir anticorpos. Então, a célula T-helper, ela vai direcionando as funções. Eu digo que ela é a gestora da situação, né? Ela que faz a gestão. Aí chega um momento em que vem uma célula T supressora. Diz assim, ei, parou, galera, para.
Aí vamos dizer que ela fala especificamente para uma célula B. O que ela diz para uma célula B? Stop now, ou seja, ela diz assim, ó, para de produzir anticorpos, tá bom, deixa eu que já tem, tá bom. E aí esses tipos de célula, né, TH, uma supressora e, vamos dizer assim, a killer, a minha função é dar porrada, eu mato já o germe, tá? Seria mais ou menos assim. Então, a gente já viu essa foto, né? Essa ativação de linfócitos TH ocorre muito nas regiões periféricas, né? Nos tecidos linfóides secundários. Então, se a gente já viu imagens semelhantes a essa, vou te mostrar um pouquinho a esquemia, como seria. Então, imagina aqui, como é que eu vou ativar uma célula T? Essa aqui seria uma célula apresentadora de antígeno, que ela fagocitou, um patógeno, tá aqui, e ela vai ter que processar e expressar na membrana. Então, tá aqui, o macrófago, ele estava em repouso, na verdade, esse é o núcleo, né, daqui os patógenos. O macrófago, ele estava em repouso, ele emitiu pseudópolis, está fagocitando. Aqui, ele ativou porque ele fagocitou, eles estão dentro de uma vesícula. Se esses patógenos estão dentro de uma vesícula, que tipo de MHC a gente tem aqui? MHC de classe 2, tá? Liberam citocinas que recrutam linfócitos B que estão no ambiente. Esse linfócito B vem para mais perto do macrófago, que interage com o antígeno que o macrófago apresentou bem aqui via MHC de classe 2. Uma vez essa reação de primeiro sinal acontecendo, ativa o segundo sinal, então segundo e primeiro, e a troca de citocina seria o que a gente chama de terceiro sinal. Aí eu ativei macrófago, tá? Então, que é o esqueminha aqui que a gente está vendo para você. Agora sim, o que acontece quando uma subpopulação de célula TH1 e TH2 se inibem entre si? Então, assim, quando eu tenho uma subpopulação de células TH1 muito alta, o interferon gama que ela produziu inibe TH2. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de inflamatório. E o TH2 é o que? Anti-inflamatório. Então, ele diz assim, ó, não, fica aí TH2, que eu tenho que inflamar, o macrófago tem que trabalhar, ele tem que fagocitar. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho muito TH2 trabalhando, interleucina 10, TGF-beta, eles inibem o TH1, tá vendo? E uma vez inibido o TH1, eu tenho menos macrófago fazendo fagocitose, eu bloqueio a fagocitose, tá? Então, isso é um yin e yang, tá? Isso é uma regulação que ocorre no nosso organismo, natural. Então, eu tenho sempre essa balança. Quando eu tenho muito TH1, eu tenho que diminuir TH2. Lembra da gestação que eu te falei na aula? Quando a mulher está gestante, o que ela tem que passar, polarizar suas respostas imunes para TH2? Porque se ela responder muito TH1, ela pode ter um aborto espontâneo. Tá bom? E aí a gente tem aqui algumas questões do linfócito T, a gente já falou bastante, né? Então aqui só é um quadro que te resume mais, quando é que eu tenho MHC de classe 1. Professor, o que é HLA? É a mesma relação, é a mesma analogia para MHC. HLA a gente fala em humanos, MHC a gente fala em modelos animais, né? Então, quando eu tenho MHC ou HLA de classe 1, eu vou ter uma resposta citotóxica. O efeito é morte, apoptose também, tá? E quando eu tenho MHC de classe 2 ou HLA de classe 2, eu ativo CD auxiliares, que eu posso ter um padrão de resposta TH1 a TH2, então essas citocinas marcam inflamação, essas aqui é anti-inflamatória, e um neutraliza o outro, tá? Então, aumenta mais uma imunidade celular, aumenta a resposta inflamatória, ativa macrófagos e linfócitos. É uma imunidade mais humoral porque sintetiza muitos anticorpos. O objetivo é ativar quem? Eosinófilos. Basófilos também está nesse pacote aí que a gente acha, tá? É um equilíbrio, lembra que eu te mostrei? Então, a gente, numa resposta em equilíbrio, quando o organismo não está tendo nenhuma perturbação, seja própria ou não própria, é assim que a gente está, TH1 e TH2 em equilíbrio. Quem manda ficar TH1 é interferon gama. Aí o interferon gama bloqueia TH2. Quando o TH2 produz interleucina 10, ele bloqueia TH1. Quando a gente está em um estágio que perde esse desequilíbrio por uma resposta a algum agente, né, algum estímulo, então, quando eu tenho uma resposta humoral, sempre predomina o quê? TH2, ou seja, o TH2 pesa mais na balança, ele produz muito interleucina 10, que manda TH1 diminuir. E quando eu tenho uma resposta mais celular, ela é TH1 dominante, significa dizer que eu peso mais na balança TH1, produzo muito interferon gama que bloqueia quem? TH2. Então, TH1 e TH2, eles, essa polarização, ela tem um poder de uma influência, ela é muito influenciada pelo tipo de infecção, tá? Ela pode ser muito influenciada pelo tipo do agente que infecta. Lembra que eu te falei? É tanto ele quanto o microambiente.
Então, por exemplo, parasitas eumintos, geralmente tem uma resposta mais em nível de mastócito, seria mais interleucina 4, polariza mais para TH2, sabe? Respostas virais, parasitas, polariza mais para quê? Para TH1, tá? Então, é isso bem aqui, ó. O amarelinho chama para cá, células não são muito. Mas não é o problema que não está na célula, o problema está fora dela, né? Então, a gente tem que captar o antígeno que está fora, por isso que ela é mais humoral. E o vermelhinho chama para cá, o problema já está dentro da célula, tá? Então, as células TH2 participam de respostas alérgicas e antiomínticos, geralmente, e estimulam a diferenciação e proliferação de quentemastócitos e eosinófilos, porque os eoses são aquelas células que têm receptores de alta afinidade para quem? Para IgE. Lembra do vídeo que eu te mandei lá do parasita, que estava lá quietinho e de repente um monte de células se ligou nele? A IgE que o organismo conseguiu produzir contra ele por conta de ter uma apresentação de antígeno eficiente, né, essa IgE, essa aqui é a porção FC, tá, do anticorpo, que a gente vai ter um momento para te explicar melhor só isso. Essa porção aqui, perdão, apaga aqui, eu desenhei só errado a posição, gente, desculpa. Vou começar aqui só do começo, que é importante explicar isso. Tá aqui o patógeno. A parte que liga no patógeno do anticorpo é a porção FAB, tá? É essa que tem as duas perninhas. A parte que fica para fora é a FC, porque nessa FC que o eosinófilo se liga. Quando ocorre isso aqui é a opsonização, tá? É o ketchup. Quando a célula liga aqui, essa célula libera enzimas digestivas que vêm para a membrana do parasita. Por isso que o parasita ficou doidinho se mexendo naquela hora lá no vídeo que eu te mostrei, tá? Que volta lá naquele vídeo. Então, destrói. Aí os fragmentos dele, quem é que vai limpar? Macrófagos depois, tá? E aí eu já fico com uma história desse parasita no meu organismo. Mastócito é aquele de grânulos pré-formados, que o IgE também ativa mastócito, respostas geralmente alérgicas, que às vezes esses parasitas causam isso. Isso aqui são histaminas, são vesículas já formadas dentro do mastócito, geralmente ele está próximo de vasos, tecidos, que quando a IgE liga nele, ele libera, a gente chama isso de degranulação, e promove vasodilatação. Para quê? Para que mais células consigam migrar para aquele foco, para aquele local. Aí dá aquela pápula, fica vermelhinho, fica inchado, dá coceira, né? Que vem de um processo alérgico. Então, as células TH1, elas já são pró-inflamatórias e participam da morte de parasitas o quê? Intracelulares. Aqueles parasitas aqui que a gente mostrou, eles estão fora. Aqui eles estão aqui dentro. Então, o macrófago conseguiu apresentar, vamos dizer, para uma célula ter isso, ela já em resposta a essa apresentação, ela produz mais interferon gama para que ative mais a fagocitose dele, e uma vez ele ativado, ele produz mais interleucina 12 para ativar mais, para polarizar as células TH para o tipo TH1, tá? Então, essa interleucina 12, macrófago ativado secreta muito interleucina 12, que manda muito TH1 estar presente na resposta. Então, esse aqui seria um pouco do papel do interferon gama na resposta imune alérgica. Aqui a gente tem um receptor de interferon gama. Quando ele se liga, ele promove aproximação, né, entre as proteínas aqui intrínsecas, vamos dizer assim, da célula. Ele promove a ativação, então, aqui de um STAT1, que isso é um fator de transcrição, é um mensageiro, vamos dizer assim. Esse STAT1 ele vai ser fosforilado em STAT1P, que ele transpõe a membrana nuclear e vai fazer transcrição nuclear, aumentando mais ainda a síntese de interferon gama. Por quê? É bom ter interferon gama numa resposta alérgica, professora? Lembra? Se eu tenho mais interferon gama, eu consigo trancar a alergia, se a alergia está sendo muito deletéria para a pessoa. Agora, se ela está sendo salutar até um limite que a pessoa suporte, é isso. Então, você pode dizer, professora, pode existir medicamentos à base de interferon gama? Pode. Para respostas alérgicas excessivas, pode. Tá? Aí aqui a gente tem também receptores, quem são os receptores de interferon gama, da interleucina 17, né? O legal é que a gente só quer te mostrar aqui essa via, que a via, todo e qualquer receptor que vem lá de fora, a ocitocina, o objetivo dele é ativar, segundo os mensageiros, né, reações, que promovam uma transcrição nuclear, aumentando a síntese, geralmente de quê? Isso aqui quando a gente fala de macrófago, tá? Principalmente. De nós, o que é isso? É a óxido nítrico sintetase. É uma enzima que é muito importante para aumentar a produção de um gás que a gente chama de óxido nítrico, tá? Esse gás, ele é um gás de ativação inflamatória, ele é muito inflamatório, ele é citotóxico, ele é vasodilatador.
Mas isso não é ruim, isso é fisiológico, tá? O problema é, como eu já falei, quando a gente tranca. Então, interferon gama, isso aqui eu estou querendo te mostrar isso. Que o interferon gama e a interleucina 17A, elas são citocinas que aumentam a produção de quem? De óxido nítrico. Anota aí. Qual a importância do óxido nítrico, professor? Ele é um gás, então você vê que não é só molécula, célula e órgão, né? Compostos químicos participam da resposta imune, tá? Então, ele tanto ativa mais macrófago, ele ativa a fagocitose, ele é um gás bactericida, ele é vasodilatador, tá bom? Ele tem diversas funções. Aí aqui a gente está com só um gráficozinho, né, mostrando a função do interferon gama, então que ele bloqueia TH1, ele ativa, perdão, ele bloqueia TH2, ele ativa TH1, ele pode até estimular uma apoptose em neutrófilos, TH2 responde melhor com mastócitos e eose, e TH1 responde ativando tipo linfócitos B a produzir GE para ter aquela resposta, na verdade, interferon gama bloqueia, né, GE, perdão, essa seta aqui é de bloqueio, tá? Ok? Então, TH1 também bloqueia TH2, assim o contrário, tá bom? Esse switch, essa brincadeira e essa resposta. Enquanto que TH2 já estimula a célula B a produzir IgE, enquanto que TH1 já diz assim, não tem que produzir nada não, eu sou inflamatório, não sou humoral. Ou atua estimulando linfócitos T citotóxicos também, o TH1, como? Através de interferon gama, que ativa esse citotóxico para que ele mate aquela célula-alvo, tá? Então, o linfócitos TH1 estimula a produção de anticorpos, sim, envolvidos em células apresentadoras de antígeno, e promovem também a ativação de um complexo proteico chamado de complemento, que tudo é objetivo de matar a célula naquele lugar ali mesmo, ela mesma, sozinha, sabe? Então, por exemplo, na resposta TH1 inflamatória, né? Ela produz interferon gama, que ativa a macrófago a fazer mais fagocitose. Aí, olha, esse aqui é um parasita que está opsonizado, viu? O anticorpo ligou nele, ligou no macrófago, agora o macrófago consegue fagocitar esse rapaz todinho, tá? Ele também ativa uma célula B a produzir anticorpos, e esses anticorpos fazem o quê? Importante, isso é legal. Esses anticorpos aqui, ó, foram os anticorpos que se ligaram aqui, que fazem a opsonização. Viu? Então, TH1 também ativa a produção de anticorpo, tá? Só que é um anticorpo mais específico para uma resposta inflamatória, para uma resposta de opsonização, de neutralização. E ele, por exemplo, ele não vai produzir IgE. Lembra que a gente viu agora? O interesse dele não é IgE, tá? Porque IgE é de uma resposta mais humoral, tá? Esse aqui é um anticorpo específico só para opsonizar essa bactéria que ele conseguiu captar no começo. Foi legal isso. E aí o linfócito desse hipopótamo assim, toma isso aqui para você. Né? Ele dá um socão e já mata de nocaute. Então, como é que faz o linfócito citotóxico? Está aí ele vê a célula infectada com vírus, a célula tem que expressar esse vírus na membrana, quando ela expressa, ele reconhece, porque já foi apresentado antes para ele, o macrófago já fez isso lá na frente, ele dá o beijo da morte, o beijo fatal, que é levar essa célula à apoptose, tá bom? Aí você vê aqui um quadro melhor do que estaria acontecendo naquela célula-alvo. Isso aqui também pode ser ruim, se for um quadro de uma doença autoimune, e muito bom quando é uma infecção no organismo, tá? Como é que ele faz isso? Ele libera muitas enzimas, elas polarizam para a região mais próxima da célula que está contaminada, e libera esses grânulos que vão digerir essa membrana, levando um desequilíbrio osmótico, tá? Tem muito trabalho de citoesqueleto ali. E aí a gente vê também moléculas coestimulatórias, se tiver só molécula coestimulatória não tem efeito, mesmo no raciocínio na célula CD4. Se não tiver nem coestímulo e nem MHC também não tem efeito, então a gente só vai ter efeito quando a gente tiver as duas moléculas interagindo, MHC de classe 1 e coestímulo, tá? Senão não tem sinal, tá? Isso vale tanto para o antígeno próprio quanto não próprio. É o mesmo raciocínio. As células T citotóxicas são tão destruidoras que necessitam de mais coestimulação, né? Então, a coestimulação aqui é fornecida pelas células dendríticas, tem que ficar alimentando a informação para essas células para que elas possam realmente ir para a célula-alvo, né? Que ela tem que se ligar. Aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão que mostra os grânulos de perfurina, ó, sendo liberados para que possa promover a citotoxicidade dessa célula. Essa célula CD8 é uma célula de morte, uma célula T citotóxica liberando os seus grânulos digestivos, tá?
ou ela mata por grânulos digestivos, que é uma morte, querendo ou não, também muito controlada, onde o macrófago vem e limpa os resíduos, ou ela estimula a expressão de proteína FAS ou FAS ligante, que é um mecanismo de apoptose celular, tá? Porque quando uma célula é convidada a morrer, ela passa a expressar na membrana dela essa proteína FAS. É um sinal de morte celular por apoptose. E aí a célula que vai fazer a apoptose, que está estimulando isso, é uma célula testotóxica, tá? Especificamente uma célula CD8. Que é aquele vídeo do Luan Santana que eu te mostrei lá, que é o vídeo das caspases, que são as proteínas ativadas por cisteína, lembra? Que aí ativa aqui a caspase 8, por fim vai ativando a caspase 3, tal, tudo, até chegar à destruição das proteínas celulares e a implosão, vamos dizer, da célula de dentro para fora. Tá? Então, ativa as vias das caspases, a célula citotóxica, tá? Então, aqui seria esse mesmo raciocínio, né, um pouco. Então, a gente tem o reconhecimento de antígeno, quando a gente tem o coestímulo, a gente tem a ativação e a resposta celular, mas a gente também pode ter bloqueadores desse coestímulo, porque a célula testotóxica, ela não tem que sair matando todo tipo de célula. Então, ela pode ter uma primeira interação, mas a gente também tem um bloqueador que inibe essa interação. Então, esse PDL1 e esse PDI seriam aquele mesmo raciocínio que a gente falou de uma célula lá no intestino, lembra que eu te falei? Isso aqui é muito importante, isso aqui gera o que a gente chama de tolerância ao quê? Periférica, quando não é para reagir com uma proteína específica, tá? Então, isso aqui não gera doenças autoimunes. Então, a gente tem que ter sempre o controle, o sistema imune ele é sempre controlado, para que ele não reaja contra mim mesmo. Então, aqui é mais uma demonstração disso para você. Isso aqui gera o que a gente chama de tolerância periférica, tá? Então, essas ligações da PDI com a PDLI inibem justamente essa célula T a levar a uma morte. Isso aqui também não é bom. Isso aqui não seria bom, no caso, para uma célula tumoral. É isso, na verdade, que uma célula tumoral consegue fazer. Ela consegue bloquear essa resposta de PDI e PDLI. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem tumores que se desenvolvem. Na verdade, isso aqui é um mecanismo de escape de um tumor, também a gente pode colocar. Isso é bom e ruim por dois lados. Primeiro, numa célula saudável, isso é bom. Eu não estou matando a célula saudável, não estou gerando uma doença autoimune. Porém, a célula cancerígena, ela faz uso bem desse PDI mesmo, ela consegue bloquear essa resposta, então ela fica viva por mais tempo. Só que a gente pode ter ferramentas para desbloquear isso, né? Então, quando a gente vê que tem o PDI e o PDLI agindo normalmente, ocorre inibição, né? Então, inibe a morte de uma célula tumoral. Beleza, isso é um fator de controle, a gente viu aqui, que é natural. Se eu tenho isso, inibe. Agora, se isso é uma célula tumoral, é ruim. Se é uma célula saudável, é boa. Então, daqui, a gente tem uma célula tumoral, então é ruim pra caramba ter esse PDI e esse PDLI. Agora, ele se ligando. Agora, se eu venho com um anticorpo anti-PDLI, não é a mesma coisa de eu ter uma proteína PDI. Então, se eu produzo um medicamento com um anticorpo anti-PDLI e aqui um bloqueador anti-PDI, esse anticorpo vai estimular essa célula a morrer, tá? Mas, por exemplo, professora, a ligação do anticorpo anti-PDLI não seria a mesma coisa que um PDI? Bom, aí a gente entra numa complementação molecular. Não seria, né? De algum jeito, esse anti-PDI, ele já causaria o estímulo que esse aqui não conseguiu causar antes. Então, ele quebra essa energia. E aí eu consigo matar a célula que era cancerígena, tá bom? Isso aqui, então, seria um tipo de uma ferramenta para um processo, uma ferramenta imunológica contra o câncer, né? Porque as células cancerígenas fazem isso. Isso até é uma boa pergunta. O que faz uma célula cancerígena escapar? É porque ela faz uso de uma ferramenta natural que o organismo já tem de bloqueio, né, de controle de morte por uma célula citotóxica, que é o quê? São as proteínas coestimulatórias, PDI e PDLI, que se anulam, né, não deixa ter resposta. Mas quando eu venho com um estímulo externo, de um anti-PDI, anti-PDLI, eu consigo ativar isso novamente, tá bom? Aí a morte seria isso, a célula implode de dentro para fora, com aquele videozinho lá das caspases, né? Então, aqui, ó, procaspase 8, lembra que a gente mostrou? Essa se transforma em caspase 8, que vai ter procaspase 3, que vai transformar em caspase 3, até chegar em caspase 5, né? E destruir aquelas proteínas de membrana. Quando destrói a proteína, a célula vai se vesiculando, ó, ela morre assim, e aí os macrófagos são responsáveis por essa limpeza, tá bom? A outra via é por via de grãos ou enzimas que promovem o desequilíbrio osmótico da célula, e que ela se degenere e fragmenta, e o macrófago também faz essa limpeza. E por hoje, meus amores, eu fico muito feliz de conseguir dar essa aula para vocês. Eu imagino que deve ter sido complexa. Acho que vocês vão ter que ver algumas vezes.
Eu deixei lá no Cigar um livro para vocês conseguirem ler e estudar, mas a gente adiantou, isso aqui ainda não é vamos dizer assim, o estágio final, isso é uma etapa, eu vou dividir em duas partes, tá bom? E a gente dá uma continuada depois. Mas, para mim, essa é a grande evolução do homem como cristão. E transforme aí toda essa dificuldade que vocês estão tendo, pegue essa emoção, canalize e faça o seu melhor com ela, e faça diferente, produza diferente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.